Donos da Bola RS entrando no ar nesta segunda-feira, Band TV para todo o Rio Grande do Sul e, é claro, a já tradicional live no YouTube. E lá está a nossa enquete interativa falando sobre o Internacional no Campeonato Brasileiro. O que faltou para o Inter efetivamente brigar pelo título? Faltou um homem-gol, um centroavante daqueles fazedor de gols? O início do campeonato teria que ser melhor ou o problema é o Palmeiras fora da curva? Que o Palmeiras não existisse para o Internacional ser o campeão ou pelo menos disputar efetivamente o título. Tem eleição no Grêmio, votação no Conselho hoje, uma formalidade, mas o assunto está em voga porque no próximo sábado o Grêmio conhecerá o seu novo presidente pelos próximos 3 anos. Vejam a importância desta eleição. E a convocação de Tite, se ele e a CBF forem pontuais, vamos mostrar para vocês quem são os 26 jogadores que irão representar a seleção brasileira na Copa do Mundo. Mas, Baldasso, a gente vai começar falando de Inter 2, vice-campeão da Libertadores 0. Aí é que tá. Esse é um ponto importante. O Inter não pegou qualquer um. O Inter pegou um ótimo time do Atlético Paranaense, que se portava muito bem na partida, que fechava espaços. O Filipão armou um time qualificado que impunha dificuldades ao Internacional. As dificuldades aconteceram e o Inter, bom time que é, em determinado momento se aproveitou de um erro do adversário, um pouco de sorte do Pedro Henrique, tem uma bola sobrando para ele, fez o primeiro gol e a partir dali o Atlético se desestruturou e o Internacional construiu uma vitória que poderia ter sido até mais elástica. Meneghete, eu até respondo a enquete, já quero fazer isso de cara. O Inter está fazendo uma campanha de campeão. O Inter está fazendo uma campanha de campeão. Inclusive, o Inter foi a 67 pontos, o Paulinho pode confirmar isso em seguida. A maior pontuação do Inter até hoje, no campeonato de pontos corridos, foi 70 pontos. 3 pontos a mais que o Inter tem agora, que foi em 2020, em que o Inter só não foi campeão por um impedimento do Edenilson. O Inter está fazendo uma campanha de campeão, só que tem um extraterrestre na competição. Individualmente, eu quero saudar algumas situações aqui. Primeiro, Vitão. Acho que dá para começar a comparar com o Juan, ou vocês ainda vão ficar bravos comigo quando eu comparar ele com o Juan? Depois de 2 Copas do Mundo, sim. O Vitão é de outro planeta. O Vitão é de outro planeta. O Vitão simplesmente não erra por cima, por baixo. O Vitão, não é que ele não toma cartão. O Vitão não comete faltas. O Vitão é extraordinário e o Inter tem que fazer o que for necessário para ficar com este que vai ser em muito pouco tempo o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Saúdo também a recuperação do Wanderson, voltando a ter ritmo de jogo, já estabeleceu aquelas jogadas que a gente via dele antes. Saúdo o Johnny como um grande jogador. Saúdo o crescimento no segundo tempo do Maurício e do Alan Patrick, que foram fundamentais para a vitória. O Inter está terminando o ano bem, ainda insuficiente para grandes títulos. Ele vai precisar de contratação, mas está terminando o ano bem. E eu quero nessa linha do Baldasso, antes de passar para os demais debatedores, só pegar fazer um recorte do que disse o Baldasso aí sobre o Wanderson. O Internacional mostra que tem um grupo qualificado quando tem um reserva do nível do Wanderson, e isso realmente é muito bom. Diga lá, Ribeiro Neto. O Wanderson entrou muito bem, tá? Foi bem. E essa dúvida... Reserva de luxo, né, cara? Essa dúvida permanecerá. Nós temos esse assunto, vai durar, a Pedro Henrique ou o Wanderson. Não, é um reserva com tamanho de titular, o Wanderson. Tá bem, poderia se dizer do Pedro Henrique a mesma coisa. Desculpa, eu sei que é o Ribeiro, mas uma coisa que eu até agora não entendi, eu tô remoendo, eu assisti a Super Jornada Colorada, como bom colorado que sou, o Fabiano Baldasso, no teu canal do YouTube. Começou com fake news tua frase, né? Talvez. Eu não entendi. Tu deu nota 7 pro Pedro Henrique e o Johnny teve nota mais alta do que o Pedro Henrique, o Wanderson teve nota mais alta do que o Pedro Henrique. O Pedro Henrique fez uma boa parte, nota 7 é uma boa nota. Quando tu tirava nota 7 no colégio, teu pai gostava ou não? É uma boa nota, não é? É que era raro tirar a nota 7. Eu quando tirava nota 7 é uma boa nota. Acho 9, o Pedro Henrique fez uma boa partida, mas para mim o melhor em campo foi ou o Vitão ou o Maurício. O Johnny era a maior nota, né? O Johnny é uma das maiores notas também, igualado com outros. E o Johnny é outro que fez uma grande partida. Vai, Ribeiro, por favor. Ok, dito isso, obrigado, JB. Eu diria que o Internacional só não é campeão por causa do Palmeiras. Eu vou fazer justiça, embora eu ache que o Inter não tenha um homem-gol. E essa é uma das coisas que o Inter vai ter que se preocupar para a próxima temporada. E depois nós podemos discorrer a respeito do potencial do alemão e as suas carências e as suas virtudes. O Inter precisa. Acho que o começar mal pode fazer diferença assim, né? No final, quando tu viu que faltou pontos para chegar no Palmeiras. Mas é o Palmeiras que é diferente. Então eu vou fazer justiça à campanha do Internacional.
Se não fosse um time que realmente é muito melhor, que tem um grupo muito melhor, existem outros times melhores que o Inter. Mas o Inter superou. Né? Então, é a terceira opção. O Inter fez uma bela campanha, só que continua sem ganhar nada. Continua sem ganhar nada. Tá, dúvida sincera, é pra fazer a enquete ou jogo? Não, eu queria falar do jogo, mas o Ribeiro quer votar na enquete, fica à vontade aí. Tá, não, eu tenho uma opinião importante sobre a enquete e ela é bem divergente do Ribeiro Neto, mas eu quero falar então sobre o jogo. Primeiro, o jogo pra mim mostra que o Pedro Henrique é o titular. Ponto. O Wanderson entrou bem? Entrou, mas o Pedro Henrique fez o que os atacantes do Inter não fizeram no mês de outubro. Foi lá e guardou. O Brian Romero fez um gol. O Brian Romero, a gente até agora não viu ele jogar muito bem. Então foi lá, foi decisivo, foi importante, foi lá, faz o gol. Pra mim não tem dúvida, ele é o titular. Se o Mano não quer colocar os dois em campo e tal, como algumas pessoas, então o momento dele é melhor, tem que ser titular. Pequeno parênteses, tu só vai ter condição de avaliar essa questão depois de uma pré-temporada. O Wanderson ainda está voltando de lesão, o Wanderson está desembocado. A avaliação em condições físicas iguais de Wanderson e Pedro Henrique vai poder ser feita no dia 5 de janeiro. Então o jogador que chegar no meio de temporada aqui não fizer uma pré-temporada, a gente vai passar 6 meses falando, a gente só pode avaliar ele depois. A minha contestação é o seguinte, todo mundo esqueceu que é o Wanderson. Não, eu não esqueci. Todo mundo esqueceu que é o Wanderson. Não, mas futebol não é momento. Vocês estão pegando o Wanderson pós-lesão desembocado e estabelecendo esta como a qualidade do Wanderson na comparação com o Pedro Henrique. Eu adoro o Pedro Henrique. Só quero lembrar para vocês que o Wanderson, antes da lesão, era o principal jogador do Internacional. Eu tenho certeza, Valdacinho. Só que aí eu faço a outra situação. Se o Wanderson com pré-temporada, o ano que vem, começar e estiver melhor, e estiver jogando melhor do que o Pedro Henrique, eu vou ser o primeiro aqui, o Meneghetti vai ser o segundo, o Meneghetti vai custar um pouquinho para reconhecer, mas vai a dizer o seguinte, olha só, o negócio é o seguinte. Peraí, o Paulinho falando do meu ponto. O negócio é o seguinte... Não é fácil, né? Não é fácil. Pô, né? Não é fácil. Tu Mas sofre, tu vai aprender. Eu sei Depois que de 30 anos, tu vai conseguir. Pra que você está usando o ponto que tem que usar o apresentador? A tua vontade de puxar o tapete do Meneghetti está até na preparação tecnológica. Exatamente. Fazer o quê? Já tô me adaptando. Porque, né? O Meneghetti daqui uns dias vai voltar a fazer outras coisas. Ele não consegue se concentrar sem ninguém falando com ele. Imagina com alguém falando com ele. Deixa eu só ir na linha de raciocínio. É o titular. O Maurício, eu vou dizer, o Maurício ele tem uma coisa que me falta às vezes. Regularidade. Conhecimento de futebol. Não, constância. O Maurício adotou... Foco, é verdade. Ele tem alguns lances muito interessantes. Ele tem qualidade, ele tem talento, mas ele precisa. Eu não lembro de 10 jogos assim, altíssimo nível do Maurício. Se ele tiver isso, ele vai muito longe, inclusive sendo vendido, dando grana e tal. Ele tá longe já, César. César, quero te ouvir. Gente, eu queria discutir o Internacional. A gente sabe, o Inter faz um campeonato que eu considero ótimo, um campeonato que supera Flamengo, supera Atlético Mineiro, supera equipes que vêm com investimentos pesados, como vocês falaram aí, o vice-campeão da América, apesar de eu não achar uma grande equipe, mas mesmo assim é uma equipe que tem resultado. O Inter, enfim, faz um campeonato muito bom e passa a ideia de que montou de fato um grupo que pode ser campeão e que vai precisar de um ou outro detalhezinho para ser campeão. O que eu quero discutir a partir de agora é o seguinte: esse time do Internacional, todo ele está garantido para 2023. E eu falo todo ele quando o Baldasso faz todo aqui um elogio que é pertinente ao Vitão, é um elogio pertinente também ao Wanderson, ao próprio Pedro Henrique. Esse time do Internacional, se conseguir ficar mais um ano aqui inteiro, esse time é um time que vai lutar pelos grandes campeonatos no ano que vem. Resta saber se vai conseguir. O jogo de sábado mostra isso. Olha aqui, não vai passar batido a tua frase. Tá para diminuir o tamanho da vitória do Inter sobre o Atlético Paranaense. Né? Quando tu diminui o Atlético Paranaense. Ontem de noite eu bati um papo com o Ribeiro Neto, até tu estava junto e o JB também. A gente ficou conversando das 10 até umas 11h30, eu e o Ribeiro Neto, sobre futebol. E o Ribeiro foi nessa linha. Eu não vi o Ribeiro. Ele estava meio sonolento essa conversa. Mas ele foi nessa linha para tentar diminuir. Tá? E eu quero dizer o seguinte: esse time do Atlético Paranaense, ele pega o timinho do César, que o Grêmio hoje que tem para trabalhar é um timinho. Mas o meu time não está jogando. Não por tá esse conselho de gestão, que daqui a uma semana vai se despedir, vai entregar para o seu sucessor um timeco, um timinho. É isso que o Renato teve para trabalhar. O Renato sabe disso. O Atlético Paranaense joga 10 partidas contra o Grêmio e ganha 11. Ganha 11. Não está na discussão. Esse time é montado, esse time é ajustado, esse time tem trabalho e ele encarou o Flamengo em condição de igualdade com o jogador a menos. Não tá na a vitória do Internacional ela foi preciosa, ela foi importante. Ah, mas foi difícil. O que vocês imaginavam?
que o Inter ia pegar o vice-campeão continental e empilhar 5 gols. É isso, que o time do Filipão é uma barbada de ganhar. O Flamengo, o Super Flamengo, com um jogador a mais, ganhou por 1-0. Por 1-0. E se não tem aquela expulsão, eu não sei se aquele jogo não ia para os pênaltis. Então o time do Atlético Paranaense é bom. Ah, mas tá numa descendente. Ok, talvez pelo acúmulo de jogos, de competições, tá perdendo. Bom, isso é normal. Um momento que a corda baixa e o time vem também de uma eliminação. Ah, vocês queriam o Atlético Paranaense no Beira-Rio, no sábado de noite, com o mesmo entusiasmo para jogar a final da Libertadores? E isso acontece com o Inter e Grêmio. Então, a vitória do Internacional, ela é preciosa. E aí tem individualidades. Um jogador não se falou aqui e eu quero fazer justiça. Mercado. Que partida? Presidente Barcelos, chama o gringo, chama o argentino e renova o contrato. O Inter vai precisar de mercado na Libertadores da América. No bastidor... No jogo parado para conversar com o árbitro e com bola rolando. Baita jogador, faz uma defesa com o Vitão implacável, Baldasso. Uma coisa, e aí nós já renova com o mercado, renova com o Moledo. Tem uma coisa que talvez mude um pouco o espectro da necessidade do Internacional. O repórter Jairo Vinck encontrou o Gabriel no entra e sai de elevador no Beira-Rio. E o Gabriel disse para ele o seguinte: eu estou sendo preparado para voltar na fase de grupos da Libertadores da América. Boa. Ou seja, boa notícia. Não seriam 8 meses daí, seriam 6. E ele estaria voltando em abril. Não, é que só depende. perderia gauchão. Não sei, Baldasso. Se for isso, JB, aí ó, a contratação do super cara caro talvez possa esperar um pouquinho. Eu vi essa declaração, 4 de abril até... começa a fase de grupo da Libertadores. Paulinho, o calendário da Comebol vi 5 de 4 abril. terça, Tá. Paulinho. Nunca vou discutir com o Paulinho. Mas aí que tá. O Jairo Vinck deu, muito bem informado que é atento, estava lá no Beira-Rio, falou com o Gabriel e ele disse, porque o Gabriel até brinca, dizendo, eu tô bem, tô só sendo preservado. Isso. E aí o Jairo, ele evoluiu e disse, não, obviamente, agora não dá, mas para a fase de grupos da Libertadores eu tô de volta. Só que eu fui no calendário da Comebol, é 4 de abril então, 4 ou 5 de abril, 4 de abril é aniversário do Inter. Isso. E aí... Seriam 6 meses. Tudo bem, mas até 28 de junho é a primeira fase. Então ele tem abril, maio e junho para voltar, porque ele falou primeira fase. Ele pode voltar no terceiro jogo, pode voltar no quarto jogo, pode voltar no último jogo da primeira fase. Não, é isso que eu quis falar. Não, mas faz muita diferença. 3 meses, Ribeiro. Mas não tem data. Aí que tá. Não. Tu não sabe, ele tem todo um processo de Teve uma informação do Jairo Vinck importante, ele está sendo preparado para voltar. Se falava em junho, julho, se tem uma expectativa de abril, talvez. Claro. Essa é a informação que o Jairo Vinck nos traz, que é boa. E pela nossa, e pela nossa experiência, a gente sabe que não é só isso. Tá, mas Ribeiro, Ribeiro, se o jogador diz isso, tá? Se o jogador diz isso, e se a gente achar que isso não é relevante, só vamos saber depois. Sim, a gente só vai saber depois. Mas o Gabriel tem uma expectativa de jogar a primeira fase da Libertadores. E eu aplaudo isso. Ribeiro, o assunto surgiu, e eu trouxe o assunto pelo seguinte, porque o Internacional, nós tínhamos que o Gabriel voltaria no segundo semestre do ano que vem. Se fosse isso, o Inter teria que ir para o mercado contratar um primeiro volante bom e caro. Se o Gabriel conseguir voltar na fase de grupos da Libertadores, ou seja, só perderia o gauchão, talvez o Inter não precise Eu não vi o jogo, tá? Sendo muito, muito sincero com vocês, porque ontem eu vi Vasco e Ituano. Não vamos fazer opções, então não vai... Se não viu, não fala. Sim, mas eu não vi Pedro Álvares Cabral, mas eu tenho a informação Boa, de que ele JB, chegou aqui com as certo. Que caravelas. baita frase. E tudo mais, Frase tá? genial. Mas beleza. Ontem, a informação que eu recebi é que, mais uma vez, o Bruno Gomes, volante que veio do Vasco na troca pelo Zé Gabriel, jogou um partidaço pelo Coritiba. E a informação que se tem é o seguinte, o Inter traz ele, o Tago já deu no canal A Dupla, segundo, né? Eu já falei aqui, traz... Não, ele tá jogando de primeiro volante. Tá jogando de primeirinho. primeiro? Traz para reserva, mas o Inter ainda vai contratar um baita primeiro volante, porque é Libertadores, meu amigo. O Tiger, por exemplo, não viu o Falcão jogar e por isso acha que o Totti é mais importante que Paulo Roberto Falcão na Roma. Tiger, o teu primeiro destaque aí da Central Band, boa tarde. Boa tarde, Meneghete, todo mundo. Bruno Gomes ontem jogou como 8, tá? Contra o Flamengo, jogou o Jesus Trindade como camisa 5, mas ele tá jogando nas duas funções lá no Coritiba, vai ser utilizado por aqui. Antes de chamar o Mano, Meneghete, quero dar uma informação. Hoje eu conversei com um importante dirigente do Inter que me revelou que depois do jogo contra o América Mineiro, a direção fez uma reunião com um grupo de jogadores e colocou de forma veemente para o grupo de jogadores, depois da derrota para o América Mineiro, a importância institucional de ser vice-campeão brasileiro. E aí a frase desse dirigente:
Os jogadores foram bem alertados sobre a importância que nós estamos dando para esses últimos jogos do campeonato e para a importância de ser vice-campeão brasileiro. A premiação ficou para ser acertada depois da conquista desse objetivo, algum tipo de premiação extra, mas isso foi colocado para o grupo de jogadores ao longo da última semana. O Mano fala agora sobre a importância de ser vice-campeão brasileiro, além de, claro, analisar a vitória por 2-0 sobre o Atlético Paranaense. Esperamos um jogo com essa característica, né? Jogamos com o vice-campeão da Libertadores, não jogamos contra um adversário qualquer. E quando você vem de uma competição grande como essa, você tem um nível de disputa forte e a gente tinha que responder esse nível de disputa. Uma conversa muito clara que a gente teve antes de falar de questões táticas, estratégicas. Nós tínhamos que ter uma questão muito forte de comportamento primeiro. Temos colocação para disputar. Não conseguimos a primeira porque o adversário maior de todo mundo fez um campeonato espetacular e conquistou o título. Então temos a segunda, a terceira, a quarta, que estão aí pela proximidade das equipes sendo disputadas. Nós estamos nos mantendo na segunda há bastante tempo, isso é mérito, né? E não é pelo vice-campeonato em si, é por entregar o melhor que a gente pode até o final. Lembrando a todos vocês que nos acompanham na TV Bandeirantes no Rio Grande do Sul e live do YouTube, que estamos de olho nas movimentações da CBF, marcada para 13h, famoso 13 horas, a convocação da seleção brasileira de Tite. Mas o evento pode atrasar e pode ter uma cerimônia antes que não dê tempo. Mas estamos de olho. Se der tempo, vamos colocar a informação para você aqui no Donos. Tiger, começa hoje o processo sucessório do presidente Romildo Bolzano. Isto, o primeiro turno das eleições para a presidência do Grêmio, o primeiro turno realizado no Conselho Deliberativo, Meneghetti. À noite, a sessão no Conselho, na Arena do Grêmio, que vai ter a votação de até 343 conselheiros. Esse é o número de conselheiros que estão aptos a votar, Meneghetti. Estão com suas chapas registradas o candidato Alberto Guerra e o candidato Odorico Roman. Destes dois candidatos, a votação vai acontecer no Conselho e existe uma cláusula de barreira. Quem passar dessa cláusula de barreira irá para o segundo turno, no pátio, no próximo sábado. A cláusula de barreira é de 20%, ou seja, se todos os 343 conselheiros comparecerem, a cláusula de barreira é 69 votos. À medida que um ou outro conselheiro não for, essa cláusula em número de votos diminui, mas em percentual é estipulada em 20%. Ó, tem muita informação de bastidor da eleição. Daqui a pouco eu vou revelar aqui novos nomes que o Renato está indicando para o departamento de futebol, para o time. Tu nunca acredita quando a informação não é tua, eu sei disso. César Cidade Dias vai falar antes. A idade é a mesma, tanto para o departamento de futebol quanto para o time, a idade é a mesma dos indicados. Eu quero fazer uma relação apenas para tentar pontuar algumas coisas da eleição que nós vamos ter hoje à noite, que para mim é um rito de passagem, como eu gosto de dizer, porque ambos vão ter os 20%, ou bem mais do que 20% dos votos do Conselho, e vão garantir a eleição lá para o próximo sábado, aí sim, junto à Assembleia Geral e os sócios do Grêmio. Mas eu quero fazer uma ponderação aqui. Teve uma eleição à presidência do Conselho já com esse Conselho constituído. E nessa eleição nós tivemos 187 votos para o candidato Alexandre Bugin, que foi o candidato apoiado por Alberto Guerra e também pelos conselheiros de Danley, os conselheiros que entraram pela chapa de Danley. Hoje, que eleição nós vamos ter? Porque existe um movimento dos candidatos ou dos conselheiros que foram eleitos na chapa do Danley para Odorico Roman. Danley, que foi uma peça fundamental na eleição proporcional do Conselho, que elegeu conselheiros, 46 conselheiros, Danley parece ter perdido um pouco o interesse pela eleição do Grêmio, né? O Danley foi muito ativo, disse que apoiaria Alberto Guerra, estava lá muito ativo aos conselheiros, elegeu, curiosamente em seguida foi eleito deputado federal, e a gente tem que valorizar isso, porque mais uma vez um ídolo do Grêmio foi eleito deputado. Mas depois que passou isso, parece que o Danley perdeu um pouco o interesse, não está participando
não confirmou apoio ao Alberto Guerra, disse que também não vai apoiar o Odorico, saiu um pouco do processo, parece ter perdido um pouco o interesse em participar da vida política do Grêmio, liberou os seus conselheiros lá votarem, disse que não quer saber de voto de Alguns, inclusive, abriram um voto para o Odorico Para o Roman, Odorico Roman. O principal apoiador, que é o Scalona, né, nesse final de semana abriu apoio ao Odorico Roman. Eu gosto muito do Darley, tá? Gosto muito do Darley, mas vou deixar claro aqui, tá? Não gostei da atitude do Darley nesse processo, não gostei dessa relação política partidária com política dentro do Grêmio, não gostei do fato do Darley ter, logo após abrir mão de participar, não quero participar, não cheirou bem, não gostei, quero deixar claro aqui, pode ser ídolo do Grêmio, pode deixar de ser, quando não está afinado com o Grêmio, eu estou separado, ou está afinado com o Grêmio ou eu não estou na barca. Então, não gostei da atitude do Darley, vou botar aqui um pontinho de interrogação, porque essa eleição eu não gostei da forma como o Darley agiu, ainda teve lá aquela coisa da candidatura que não foi candidatura, então vamos tentar zerar por aqui e que vençam melhor. Odorico e Alberto Guerra estão e têm credibilidade para ser candidatos sozinhos e vão fazer isso. Eu obtive uma informação na sexta-feira, César, eu sei que tu também tinhas essa informação, de que o Darley ficaria neutro, mas queria manifestar isso publicamente. E aí eu fui atrás e conversei por WhatsApp com o Darley na sexta-feira de tarde. Aí eu perguntei para ele, você vai se isentar na eleição? Não sei. Não tem, e o seu grupo? Não tem o grupo. Tem conselheiros que se elegeram na chapa 1, que eu encabecei, mas todos são livres para votar. Parênteses aí, que um dos principais nomes acabou abraçando a candidatura de Odorico Roman. E decidirem pela própria cabeça. Não falei com nenhum deles. Então, depois a gente seguiu falando e ele disse que, em princípio, estava ainda indeciso. Uma coisa é estar indeciso, não se decidir. Outra coisa é estar neutro. Não, e tem mais uma coisa. Essa leitura não é minha, é do César. Se fala durante todo o período que Darley estava ao lado de Alberto Guerra. Se em determinado momento Darley vem a público para dizer que não está mais ao lado de Alberto Guerra, a leitura que as pessoas fazem é qual? Que ele está contra Alberto Guerra. Eu vou ser literal aqui. Eu tenho que insistir. Vais ficar neutro ou apoiar algum dos candidatos? Não decidi, me respondeu o Darley. Isso na sexta-feira à tarde. Mas já tinha decidido. Então, se ele não decidiu agora, a leitura é essa. Me perdoem. Não adianta, mas só terminando. Isso é decisivo, cara. Tem uma situação aqui que a gente tá tudo muito bonito, não tem voto em grupo. É muito legal do ponto de vista da teoria, tá? Agora vamos para a prática. Todos os conselheiros eleitos pelo Darley votaram na chapa 1, na chapa do Alexandre Bugin, porque tinha ali uma parceria, o vice-presidente do conselho foi eleito e ele era um dos conselheiros de Alberto Guerra. Hoje nós vamos saber. Sim. Se migraram todos. Então não adianta esse troço, não vota em conjunto, tá todo mundo bonito. Que isso aí vai repercutir no associado? O apoio, é o que nós estamos falando aqui. Agora, esses conselheiros do Darley não têm o poder que o Darley tem. Mas para mim, o Darley ter comunicado oficialmente que não estava ao lado do Guerra tem influência no associado. Eu acho que isso pode ser favorável a um outro. Não, assim, eu sei que vocês gostam desse assunto, mas eu só vou para uma outra linha, então comunicar com o torcedor. Cara, na boa, o torcedor, o Darley foi um dos maiores goleiros que eu vi jogar, que vocês viram jogar, da história do Grêmio. Mas o torcedor não pode votar se o Darley quer ou não. O torcedor tem que votar o seguinte, ó. Ontem, os candidatos, os dois, estiveram ao vivo no Duda Garbi e deram entrevista. Ouça, vê qual é a situação. Quinta-feira, quem é que vai estar aqui quinta-feira? Tá, mas deixa eu falar, eu ouvi vocês falarem. Eu ouvi vocês falarem. Quem é que vai estar aqui quinta-feira? Odorico Roman. Odorico Roman vai estar aqui quinta-feira. Na sexta-feira vem Alberto Guerra. Ouça, vê qual é o cara que mais te agrada e vota. Na boa, votar porque o Darley apoiou. Eu sei que tem gente que faz isso, mas a minha obrigação aqui como dever é, cara, vota no candidato que tu gosta da proposta, porque senão a gente fica que nem a política. A política. Não, eles têm. Tu tá errado. Tu não leu e tá criticando. Muito bonito o teu discurso centrado de um isento, né? Muito massa. Eu queria dizer o seguinte. Se o D'Alessandro um dia bate nas minhas costas e diz o seguinte, Baldassó, vota nesse aí que esse é melhor, eu voto na hora.
Ah, não, é que o JB tá no mundo mágico, ele quer, vamos pegar a eleição, vamos pegar a eleição geral. Vocês acham que as articulações políticas não pesam? Vocês acham que o eleitor comum vai pegar o projeto do Eduardo Leite, o projeto do Onix, vai estudar os projetos e vai votar? Não é assim que funciona, JB. Tem o mundo, tem a prática, né? Porque se for, eu sei que é assim, mas eu estou pedindo para você. Tá bem. Assim como eu tento alertar as pessoas, olha, na política normal, vota, pega projeto, vê entrevistas, porque debate em política normal é um absurdo eu não li o horrível. projeto do Odorico Roman e do Alberto Guerra, mas o projeto está dizendo aproveitamento da base. Cerca de 50% aproveitar. Os projetos são todos iguais. Tudo bem, só que assim, ó, tu ouve a entrevista, eu até concordo, é uma crítica um pouco mais fundamentada do que a crítica rasa e superficial do Ribeiro Neto. Tudo bem. Estou sendo pragmático. Hã? Estou sendo Tudo bem. pragmático. Só que eu quero dizer assim, ouve, então, a dica que eu posso dar para você que está nos assistindo é, ouça na quinta-feira o Odorico, na sexta-feira o Alberto Guerra, veja assim, bom, eu gosto mais do pensamento desse cara, ou eu gosto menos do pensamento desse cara. É o mínimo que eu espero. Votar porque o Darley pediu. Tá, mas eu entendo. Cara, se a minha mulher pede um negócio, eu não faço. Não, ela eu Nós faço. tivemos uma eleição agora, JB, tu me perdoe, mas tivemos uma eleição no Grêmio agora. A chapa do Darley era a chapa do Darley. Tu sabe qual é o número 6 da chapa do Darley? Não. O número 8? Não. O 23? É o da lei. Os caras votaram no Foi a mais votada, né? Não foi a mais votada, fez 19%, mas... Deixa eu compartilhar aqui com todos vocês a informação que eu obtive hoje pela manhã, de que o Renato quer Maicon no departamento de futebol do Grêmio, com alguma função. Maicon jogou 6 anos no time do Grêmio, saiu ano passado, aquela coisa meio atribulada, depois ele desapareceu, tentou tomar sua carreira como jogador no CRB, não deu muito certo, não tinha mais condições, se aposentou e voltou às páginas, às manchetes agora esse ano, quando fez críticas ao presidente Bolzan, dizendo que ele prometeu coisas que não foram cumpridas, criticou o Marcos Herrmann pela forma abrupta como saiu, e o Renato quer Maicon no departamento de futebol com alguma função. Isso pode explicar, por exemplo, porque o Odorico Roman viajou até o Rio de Janeiro para sentar com o Maicon e especular a possibilidade dele vir a trabalhar no Grêmio se o Odorico Roman vencer a eleição. O fato é esse, Renato quer Maicon. E aí tem uma outra informação de bastidor. Renato está disposto a repatriar Paulo Miranda, zagueiro do Juventude. Eu não acredito. Eu vou dizer mais para vocês. O Renato ligou para o Paulo Miranda e não há muita disposição da família do Paulo Miranda em permanecer no Rio Grande do Sul. Mas se Maicon vier, há uma relação muito próxima, a gente sabe disso, né? Uma relação muito próxima das famílias, dos jogadores. Se Maicon vier numa função administrativa, isto talvez seja suficiente para que Paulo Miranda, se a direção do Grêmio decidir atender a este pedido de Renato, volte para o Grêmio, ele que tem o seu contrato encerrando agora em 31 de dezembro. Tá, são duas informações. Primeiro, depois tem que ter foco no César. Eu quero ver a cara do César na primeira câmera aberta. O Paulo Miranda encerra o seu contrato no Grêmio. Então, assim, ele tá livre. Esse teu ponto pendurado aí tá um espetáculo. Tá porque o Paulinho fica falando aqui, Paulinho, eu não quero mais te ouvir. Eu tô rebelde hoje. Hoje. O Paulo Miranda, ele tá livre. Então o Renato não precisa, não é aquele jogador que, ele tem contrato, nós vamos pagar o salário mesmo, então pelo menos fica aqui. Não, ele tá livre. Isso é super importante. E a segunda, Meneghetti, que é uma frase que tu adora. Ele tá no target. 34 anos tem o Paulo Miranda. Ele tá no radar, é o radar que Mas o Renato já tentou, por exemplo, emplacar o Nenê e não deu muito certo, né? Não deu? Não deu muito certo. Não deu tanto que assim, ó. Fez uma boa partida ontem. Eu aconselho que o Grêmio... Tanto que o Nenê é o seguinte, o Nenê todo mundo sabe. Mas é um bandido. Todo mundo sabe que o Nenê estava na lista. Todo mundo sabe que o Nenê estava na lista. Para diretor ou jogador? Não, para jogador. Para jogador. Ele é mais velho que o Maicon. Aí começaram, 41. Aí começaram a dizer que o Nenê não. Só que a gente sabia que o Renato tinha ligado. Aí para justificar, disseram, não, o Renato de fato ligou pro Nenê, mas porque queria saber como que o Nenê tava. Eu juro que é verdade. Qual foi o posto que ele vai? Queria saber quais os planos do Nenê pro final de carreira dele e tal. Apenas como amigo. Tá. Olha só, a gente tá de olho na CBF TV, hein? Nós é a Bandeirantes Nacional inteiro. Juninho tá falando lá, assim que o Tite começar a ler os nomes, tomara que dê tempo, não atrase muito, não tenha muito discurso lá, aí a gente vai colocar aqui os convocados para a Copa do Mundo. César, quero te ouvir. Primeiro tá virando uma tormenta pro torcedor do Grêmio, né? Uma tormenta. Cada dia uma notícia dessa. Essa do Paulo Miranda é para matar o sujeito. Agora, eu quero que as pessoas tentem entender
o meu ponto de vista aqui. No caso, são duas situações. O Renato, ele vai comandar, isso é evidente, ele não trabalha sem comandar, então é o comando dele. O Grêmio não vai cair no ano de 2023. O Renato vai montar um grupo de cascudos e o Grêmio não vai cair. E aqui está a grande incoerência do que eu estou falando para a leitura do que eu penso, né? Porque essa é a realidade. O Grêmio vai montar um grupo de cascudos, o Grêmio vai ser competitivo em aqui e ali, só que o Grêmio não vai dar nenhum passo para frente. O Grêmio não vai conseguir montar um projeto mais coeso, um projeto que possa dar uma ideia de futuro. O Grêmio, mais uma vez, vai montar um time de futebol, que vai ser, em determinado momento, competitivo, sim, senhor. Porque o Renato tem essa capacidade, ele é inteligente, ele consegue fazer com que esses atletas joguem para ele e o Grêmio vai conseguir ser competitivo. Mas aquele passo à frente, aquela ideia de um projeto superior, isso o Grêmio não vai ter nessa gestão. Não, o Grêmio vai ser um time que vai lutar entre sexto e oitavo, vai lutar para uma vaga na Libertadores. O Grêmio vai mais uma vez montar um time de futebol, algo que o Renato fez em várias oportunidades e sempre deu certo. Desculpa dizer, o Renato vai sair e vai desmoronar tudo porque tudo passa por ele, todas as decisões são ele, e aí não tem clube. Não sei se vocês viram ontem um assado que o Duda Garbi fez, parabéns ao Duda Garbi, fez um assado com o Renato, com o Odorico, quase a mesma coisa, com o Odorico Roman, porque os dois estão candidatos à presidência, tá? Odorico Roman e Alberto Guerra, e o Duda fez uma pergunta que eu julgo muito oportuna para ambos. Escuta, como é que é esse negócio de acertar com o técnico antes de montar o departamento de futebol, antes de fechar com os dirigentes? Uma pergunta natural, óbvia, e que ele fez. O Odorico Roman não respondeu, ele deu uma tangenciada, ele saiu meio de lado. O Guerra respondeu e eu fiquei abismado com a resposta. Ele disse que um mês antes do Renato desembarcar aqui, ele levou a relação dos dirigentes de futebol para o Renato aprovou e ficou entusiasmado. Ou seja, Ribeiro, tu tem razão. O Guerra, por exemplo, levou para o Renato, meu departamento de futebol é esse. E o Renato ficou entusiasmado. Tá, mas cara, para o trem que eu vou descer. Tá, mas eu vou te dizer... o projeto do Grêmio é Renato. Não, mas pode ver por dois lados esse. É sinal de que o Renato não escolheu os dirigentes. Não, ele aprovou. Ele deu anuência. Mas não foi ele que escolheu. Não pode ser assim, César. Ele desaprovou Não pode ser assim. Como você sabe. Gente, o que mais me chama a atenção disso é o seguinte: isso era uma coisa paralela ao que fez o Romildo Bolzan em relação ao Renato. O Grêmio é um universo que gira em torno do Renato. Mas o Grêmio se diminui. O Grêmio se diminui. Entendeu? O Grêmio torna alguém maior do que ele. O que o Baldasso falou está retratado na manifestação do Guerra, quando o tamanho que Guerra dá ao Renato, fala que o Renato é a personificação do gremista, não sei o quê, como técnico, como jogador e tal. Está muito claro que os dois candidatos, e especialmente, eu tenho que fazer justiça, o Guerra, eles vão atender todos os caprichos do Renato. E tem um negócio, tem um ponto aí, eu quero colocar para vocês, a gente já conversou, eu e o Meneghetti, sobre isso ontem. Tem um fenômeno, porque o Renato não é unanimidade junto ao torcedor do Grêmio, tá? Ele não é unanimidade. Nós estamos falando aí, toda e qualquer escala que a gente faz aí, a gente coloca 40, 60, 55, 45, ele não é unanimidade. Sabe onde é que vai ver o reflexo disso, Meneghetti? Na eleição. Porque os dois candidatos contemplam o Renato. Não tem nenhuma via que não contemple o Renato. Perfeito. Então tu vai ver diminuir o número de votantes por causa disso. Pode ser. Muito bem. Tite convocando a seleção. Que ele dá, sim, um aperto no coração, por isso eu não dorme direito, porque o lado humano é essa, mas o meu respeito muito grande a vocês todos, que fizeram parte decisiva desse grupo. Obrigado não, Tite. Tá aí o Neto fazendo o discurso dele. Abraço pro Neto lá. Paulinho, fica atento aí, Paulinho, tá? Que o Tite, se ele já falou, né, já começou a fazer o discurso dele, ele vai convocar em seguida. Temos CBF TV de novo ou não? Tem, então pode colocar no ar. Desses números e desse momento para a Copa do Mundo. Representando os técnicos, obrigado, Amadeu. Essa nova geração que vem de garotos, ela vem de uma categoria de base muito bem estruturada e dando a todos a condição de estar na seleção principal, com a naturalidade, com o peso, com a responsabilidade, mas com uma alegria específica. Obrigado, Amadeu. Falando de ti, eu falo dos técnicos todos que nós tivemos a possibilidade de contato. Dito isso, vai para as nossas escolhas, para sermos o mais justo humanamente possível.
Goleiros: Alisson, Liverpool, Ederson, Manchester City, o Everton, Palmeiras. Laterais direitos: Daniel Alves, Pumas, Danilo, Juventus. Laterais esquerdos: Alexandro, Juventus, Alex Telles, Sevilha. Zagueiros: Bremer, Juventus, Éder Militão, Real Madrid, Marquinhos, PSG, Thiago Silva, Chelsea. Meio-campistas: Bruno Guimarães, Newcastle, Casemiro, United, Everton Ribeiro, Flamengo, Fabinho, Liverpool, Fred, United e Lucas Paquetá, West Ham. Atacantes: Antony, United, Gabriel Jesus, Arsenal, Gabriel Martinelli, Arsenal, Neymar, PSG, Pedro, Flamengo, Rafinha, Barcelona, Richarlison, Tottenham, Rodrigo, Real Madrid, Vinícius Júnior, Real Madrid. Essa, então, é a lista dos 26 convocados que vão defender a seleção brasileira na Copa do Mundo. Muito bem. Vou repetir aqui. Goleiros: Alisson, Ederson e o Everton. Laterais direito: Danilo e o veterano Daniel Alves. Esquerdos: Alexandro e Alex Telles, ex-jogador do Grêmio. Zagueiros: Thiago Silva, Marquinhos, Militão e Bremer, da Juventus. Meias, sem surpresa nos meias: Casemiro, Fabinho, Fred, ex-jogador do Internacional, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Everton Ribeiro. Atacantes: Neymar, Vini Júnior, Rafinha, Richarlison, Antony, Gabriel Jesus, Pedro, Rodrigo e Gabriel Martinelli. Gabigol não foi convocado. Fala, Taigor. As surpresas da lista, tá, Meneghetti? Primeiro, Daniel Alves, que não estava nas últimas listas, se cogitava inclusive que o Tite levasse apenas um lateral direito, que seria o Danilo. Ele leva 2 e leva o Daniel Alves. Ele leva um zagueiro a menos também. Se debatia se iria Gabriel Magalhães ou o Felipe. Ele tira este sexto zagueiro, esse quinto zagueiro da lista e leva mais um atacante. E aí a grande surpresa da lista: Gabriel Martinelli, do Arsenal, que vem fazendo uma grande temporada pelo clube inglês, é talvez a grande novidade, junto com o Daniel Alves, dessa lista de 26 jogadores. Um detalhe curioso também, que tem a ver conosco: o Alex Telles não estava jogando no Manchester United, e a informação que eu recebi é que ele foi aconselhado a dizer assim: sai, joga, porque tu vai para a Copa. E aí ele foi para o Sevilha. Por isso que ele está no Sevilha. Ele era do Porto, foi vendido por uma banana para o Manchester United, não estava jogando lá, e ele recebeu uma dica agora em julho, dizendo assim: sai, que tu vai para a Copa. Jogadores que estavam cotados e acabaram ficando de fora, né? Lateral direito: o Emerson, do Tottenham, aquele que foi expulso do jogo contra o Equador, né? Que ficou de fora, era um concorrente ao Daniel Alves, né? Assim como ele poderia levar um lateral direito a menos, porque o Militão joga como zagueiro e na direita também. Na esquerda, o Renan Lodge, também é um jogador que estava cotado, menos cotado o ex-gremista, o Caio Henrique. Dos zagueiros, tinha o Gabriel Magalhães, o Lucas Veríssimo, do Benfica, está voltando de lesão. E até aqui o Léo Ortiz foi convocado algumas vezes, estava em algumas listas paralelas, a exemplo do jogador da Roma, o Ibanez, ex-jogador do Fluminense. E no ataque, além do Gabigol, Matheus Cunha, do Atlético Madrid, ficou de fora, Roberto Firmino também ficou de fora, e o Luiz Henrique do Betis, que também poderia ser uma surpresa. Ribeiro Neto. Eu acho que está muito bom, está excelente. Eu tenho a convicção de que o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo e acho que esse grupo é o melhor que o Brasil tem. Eu levaria o Gabigol? Levaria. Quem? O Gabigol, mas tudo bem. Se deixaria fora quem? Tá. O Martinelli, por exemplo. O Daniel... Tá, mas tudo bem. Porque certamente o Tite deve estar pensando em todos os detalhes, inclusive de ambiente de vestiário, de como é que é a concorrência. Tá bem, eu acho que é importante ter um cara tipo o Daniel Alves, não tá jogando o fim da bola, mas que já jogou Copa. É vencedor. Pode ser um cara, pode ser o Vampeta da Copa de 2002.
que eu digo assim, de ambiente e tal, de unir o grupo. De repente, eu tô tentando imaginar com a cabeça do Tite, tá? O Ibañez que tu falou aí é gaúcho. Isso, Zagueiro da Roma, aí. 23 anos, gaúcho de Canela. Isso aí. Jogou no Fluminense, mas depois foi para a Itália e hoje está na Roma super bem. Tá bom, tá bem equilibrado. Tá ótimo. O Tite garantiu a corneta com o Daniel Alves, né? Porque ele gosta tanto de falar em alta performance, em equipes jogadores que estão jogando em alto nível. Não é o caso do Daniel Alves há algum tempo, né? E agora, especialmente. Então, levaram o Daniel Alves, como tu dissesse, para ser o Vampeta, né? 39 anos, né? Eu falei assim, para ser um cara bom de grupo, Garantiu de liderança. essa convocação do pro Tite, Tite garante a corneta em cima do que o Tite diz. Mas garante a tranquilidade porque ele botou o Everton Ribeiro e botou o Pedro. Vai ser uma calmaria. Ninguém vai dar pau nele. Eu acho que ele poderia levar o Scarpa, tá? Eu levaria um jogador a mais de meio campo Mas ele não levou e um até atacante agora, a menos. vai levar do nada. Você tem que levar um momento. Bom, e meu zagueiro, o meu titular da seleção é Vitão, né? A minha seleção é E Vitão. outra, né, Meneghete? Pedro Henrique, a injustiça está Mas o Pedro estabelecida. Henrique, eu vi ontem a relação e eu já estava um pouco Já na sabia. expectativa de que ele ficaria de fora. Que ele Agora, seria o grande injustiçado tu dessa Copa do Mundo. Pra Quem próxima tá Copa, jogando mais se o nesse Daniel momento? Alves, o Pedro Henrique tem 32 anos, se o Daniel Alves foi com 39, desculpa, CCD, dá, vai estar com o quê, 37? Mas é importante aqui, essa discussão me serve. Quem está jogando mais nesse momento, o Scarpa ou o Everton Ribeiro? Não, mas o Everton Ribeiro está jogando muito Não, também. não, cara. É que o E Everton, joga muito. É que eu acho que ele tá levando na 6. seleção há muito tempo. Ele está levando 6 jogadores de meio campo, de volante, segundo homem, tá? 6, e está levando 9 atacantes. Acho que ele poderia levar 8 atacantes e jogar com 7 no meio campo. Aí que tá. O Scarpa é um jogador importante. O Neymar hoje, a gente acostumou a ver o Neymar na ponta esquerda, no Barcelona, Messi na direita, ele na esquerda, ele jogou muito tempo assim no próprio PSG, mas como tem o Messi agora e o Mbappé, ele tá jogando mais como meia. O Neymar hoje, se tu chegar e olhar que ele é um camisa 10, tu não vai estar maluco. Os amistosos do Tite? Então ele pode, e se ele quiser, ele pode, vai modificar um pouquinho, até acho que ele não vai mudar, mas ele pode fazer isso, ele pode os mudar. amistosos do Tite? Ele jogou algumas vezes com o Neymar por dentro, com 2 extremas. Isso. Ele jogou algumas vezes com o Neymar como falso 9. Exatamente, Luan. Saindo. Então, eu acho que o Neymar não é mais esse extrema nessa convocação aí. E eu tenho outra divergência dos relacionados pelo Tite. Entre os 3 goleiros, eu levaria o Cássio e o Everton estaria de férias no Palmeiras. Eu não acho Eu levaria tão... o Cássio. Mas Não levaria o Everton do Palmeiras? Não, eu levaria o Cássio. Eu acho ele o melhor de todos. Uma questão... Melhor que o Alisson? Eu acho hoje, o momento técnico atual, acho o Everton do Ainda Palmeiras bem o que melhor o de todos. JB não está prestando atenção no que tu está falando. eu adoro o Eu fui Alisson. ver o roteiro aqui para ver se o Paulinho não botou, ele não botou, então eu vou falar. Na quarta-feira sai a convocação da seleção americana dos Estados Unidos. Boa. E é importante por causa do Johnny. O Johnny confirmou na zona mista uma situação que a gente já sabia. Ele está na pré-lista dos 55. Aliás, tem 3 caras aqui no Rio Grande do Sul que estão. O Vitão, na lista da Copa da Seleção, o Kahneman, da Argentina, e o Johnny na pré-lista da seleção americana. Por que é importante? Por que os jogadores são avisados disso? Porque assim, imagina, acaba a temporada agora pro Kahneman, o Kahneman tem que manter o ritmo. Ele precisa manter, mesmo que ele não seja convocado, ele tem que estar a ponto que ele pode ser chamado. Até a estreia da Copa ainda pode ter troca. Então esse é o ponto. O Johnny disse que quarta-feira sai a convocação final. É óbvio que ele está muito na expectativa. Para o Inter é interessante, porque a FIFA ela manda uma grana, uma espécie de bolsa, porque ela está usando teu atleta. E aí vem para cá algo em torno de R$1 milhão, 980 mil reais aproximadamente, que obviamente é o menor dos. Mas isso dependendo da classificação dos Estados Unidos, né? Se for avançando. Tá garantido R$1 milhão, pode ser até um pouquinho mais. Deixa eu só entender. Pois é que tá, não é por jogo. É por dia. Então, eu tô dizendo, se vai até a semifinal, as quartas de final. Só que vai dar... Tem 7 dias mais, 8 dias mais, assim, tipo... Só para entender, a FIFA dá R$1 milhão para cada jogador de todas as seleções para os clubes. Isso aí. Mas quantos milhões de reais tem aí? É um evento que eles lucram um pouco, né, Baldasso? A bolsa é gigantesca. O lucro da FIFA com a Copa do Mundo é mais ou menos uma jornada do Fabiano Baldasso. Pro Inter... É mais ou menos isso. Pro Inter, é que Baldasso, pro Inter é um baita negócio. O salário do Neymar é 13 milhões de reais por mês. O PSG vai ganhar 1 milhão pro Neymar ir pra Copa. Não faz a menor diferença no custo deles. Vamos ao intervalo e o Tiger Jean conversa com vocês na live do YouTube. E aí, senhores, o que vocês acharam da lista do Tite? Pô, fiquei na expectativa aqui. Será que ia rolar um Tiger Junk Band? Fiquei na expectativa. Laterais esquerdos,
Aí veio Alexandre, a segunda me serve. Não veio. O Guerreiro tá lesionado, né? O Tite ligou pro departamento médico, soube que eu tô com uma lesão no quadril. E aí acabou, enfim, né? Se complicando. Bora pra nossa live do YouTube, a gente tem 10 mil pessoas nos assistindo. Vamos nessa, Daniel Alves aposentado. Ih, pessoal tá pistola com o Tite, tá? Taigor Jank manda um parabéns para as gurias do Grêmio, campeãs ontem. Ao Paulo TP Júnior, parabéns para as gurias gremistas, campeãs gaúchas. Vai ter gol na sequência, golaço do título gaúcho do Grêmio. Tô nem aí pro Brasil, quero saber da Fúria campeão do Major. Boa, Jean! Vai ter Fúria. Quem é seleção da Copa de 70 perto da Fúria 22? Ninguém. Cacerato é maior que Jairzinho. Arte é maior que Pelé. Seife é maior que Gerson. Não tem jeito. Taigor tá lesionado desde a cirurgia, a cesárea, diz o Thiago Short. Aquela cirurgia ali complicou um pouco o meu futebol. Depois da cirurgia, eu nunca mais fui o mesmo, Chiclete. Ai, meu Deus. O almoço, Taigor, hoje tem bife ao molho de sugo. Bife acebolado, tá falando Chiclete aqui. E uma massinha. Taigor, por que o senhor Tite não chamou o Ribamar? Errou rotundamente. Grande erro do Tite. Taigor, tu tá convocado no time da Band? Tô convocado, pego lista. Tô pegando lista atualmente. Alemão de fora, lamentável. Concordo, Douglas Pereira, concordo. Stephanie Lopes, manda beijo pra mim de Santa Vitória do Palmar. Beijo, Stephanie, beijo, Santa Vitória do Palmar. Taigor, Edenilson vai ficar no Inter? Pergunta o Luan Dornelles. Minha leitura é de que sim. Tendência hoje é de que sim. Nenhum alemão bergamota na seleção, diz o Marcelo. Nenê na seleção, diz o Wagner Barbosa de Lima. Fale mais do Paulo Miranda, não estou acreditando. Pois é, Gustavo Borges, a vida é dura. Vocês acham que é fácil? Não é. Janderson não foi convocado, inadmissível. Taigor, Edenilson e Pedro Henrique foram surpresas? Pode ser. Taigor, por que o JB está usando ponto? Vou contar um bastidor. Não vai dar tempo. Tchau. Parabéns ao time feminino do Grêmio de Futebol que ganhou o Campeonato Gaúcho e com autoridade neste domingo, Taigor Jank. Isso aí, a gente vai colocar os gols na tela agora, Meneghetti. A goleada gremista 4-1 sobre o Internacional. A Cássia, artilheira da competição, abriu o placar depois desse bate-rebate. Na sequência, a Luane aproveitou uma avenida ali pelo lado esquerdo. Ela que construiu também a jogada do primeiro gol, tocou na saída da goleira para ampliar o placar 2-0. Depois, este pênalti em cima da Paty Leves, da qual a Carla Alves acabou batendo e ampliando o marcador 3-0. No segundo tempo, a Fabi Simões descontou com esse belo gol, a mulher Grenal, Fabi Simões, 3-1. Mas aí a Cati achou esse belo chute da intermediária para sacramentar a goleada, Grêmio 4-1 e campeão gaúcho de futebol feminino pela quarta vez em sua história, Meneghetti. Que golaço, hein? Que golaço. Foi um grande jogo. A Rádio Bandeirantes transmitiu, o Baldasso também. Parabéns ao time feminino do Grêmio. Quem quer falar de vocês dois primeiro? CCD. Eu quero a mensagem passada pelo jogo de ontem. 20 mil torcedores, 19.141 torcedores, ingresso barato. A Arena só o anel inferior, botou muita gente, foi muito bonito ver de volta o público que não precisa pagar muito caro para ir na Arena. A primeira mensagem, a mensagem dentro do campo, Meneghetti, rapidamente, de um time que queria mais. O Grêmio sempre quis mais que o Inter e mereceu vencer.
foi muito mais efetivo nas ações, e depois uma atitude esportiva do Internacional, que esteve para receber as medalhas de vice-campeão, e foi muito legal a entrevista, falando e valorizando também a ação do Grêmio. Eu gostei demais do que eu vi, uma aula do que representa o esporte dado pelas meninas ontem. Pro futebol feminino gaúcho é maravilhoso que o Grêmio tenha conseguido equiparar forças para criar essa competitividade e rivalidade com o Internacional, quebrando a hegemonia. Como colorado, eu tô brabo, né? E como já virou um esporte popular de verdade, futebol feminino, tá na hora de começar a fazer crítica também. Eu vou me dar esse direito. Talvez o futebol... Primeira vez que eu vou fazer isso. Talvez o futebol feminino do Inter já viva um momento de fim de ciclos. Olhem bem, analisem bem, porque essa ressaca do brasileiro aí, né? Tem muitas gurias ali que estão há muito tempo, bastante. Né? Perder Grenal da maneira como perder incomoda no masculino, feminino, peteca e tudo. Aliás, eu já tô brabo com o que aconteceu esses dias. A base do Internacional tomou outra sapecada. O Inter tomou um vareio do Palmeiras no Sub-20 na ida e na volta no Campeonato Nacional, né? Sublinhando aquilo que eu venho dizendo, e que depois, quando ganha um gauchãozinho, vem diretor oportunista, que está lá só por vaidade pessoal, me dá letrinha no Twitter. O trabalho de Gustavo Grossi no Inter é ruim. É ruim. Gustavo Grossi esse dia me chamou de maluco da internet. Agora o maluco tá na TV também. Então, só para te dizer o seguinte, Gustavo Grossi. Teu trabalho é ruim. Espreme teu trabalho. Até agora no Inter não sai nada. Ele te chamou de maluco da internet? Maluco da internet me chamou esse dia. Babou esse apelido, Ele não tá errado. Não. Mas o recado do Baldassi também não tá errado. Não, eu só assim, por enquanto, a gente não tem grande novidade da base. Ele pode estar preparando terreno, pode fazer mais pra frente, tudo certo. Sim. Por enquanto não tem assim uma grande... Maluco da internet não, eu trabalho na TV também. Bota aí, Paulinho, o resultado final da nossa enquete interativa, falando de por que o Internacional não disputou o título do Campeonato Brasileiro. Faltou um homem-gol, 14. Início de campeonato melhor, 47%. Que o Palmeiras não existisse, 39%. Hoje, 7 da noite, na Rádio Bandeirantes FM 94.9. Tem o nosso Donos da Bola, a versão radio. A gente está de volta amanhã aqui ao 12h30. Ótima tarde a todos vocês.